dia, professor, tudo bem? Quem fala é o Rafael. E aqui quem fala é o Danilo, e hoje a gente está aqui para apresentar nosso trabalho sobre a organização de turmas do professor Leonardo. Vamos lá. Então, para começar, eu vou explicar para você como que a gente dividiu o nosso código. A gente optou por fazer de uma maneira até que bem simples. A gente dividiu ele em três arquivos principais, sendo o main.c só com a instrução main e a execução do menu. O úteis.c, onde tem toda a construção do código em si e todo o corpo das funções. E o úteis.h, onde a gente só declara as funções para deixar ele mais organizado e mais fácil de a gente trabalhar. Aqui dentro do utils.c a gente tem as bibliotecas que a gente usou, os defines, nome dos participantes, o void class que é só pela pura estética, o void menu que vai ser a função para mostrar o menu, recolher a opção do usuário e tudo mais, o typedef instruct, vai ter as verificações de ano, mês, dia, hora, minuto, duração, prioridade. Aqui o void adicionar compromisso, em que ele vai pegar e adicionar um compromisso, coletando do usuário todas as informações necessárias e botar no arquivo CSV. O listar compromisso não era obrigatório, mas a gente acabou botando para facilitar nos testes, ele é basicamente um print do arquivo CSV. E o remover compromisso vai ser um que ele vai remover de acordo com o index que o user usar, escolher, né? Que vocês vão ver nos testes mais para frente. Mas basicamente ele vai fazer um arquivo temporário, comparar com o arquivo original e retirar o que não tiver batendo. Então aqui a gente acabou criando duas funções para cada comparação, porque a gente achou uma maneira um pouco mais prática e efetiva de fazer essas comparações sem ficar tão complexo. Então, por exemplo, aqui no para ordenar a data, a gente compara inicialmente aqui ano com ano, mês com mês e dia com dia, e depois a gente traz essa comparação para dentro da função ordenar data para poder ordenar os compromissos do arquivo CSV dentro dessa base aqui de comparação. E a gente acaba fazendo essa mesma estrutura com todos os mecanismos de comparação. Então, por exemplo, aqui em comparar data e horário, a gente faz esse mesmo mecanismo. A função é bem simples, ele abre o arquivo, organiza, fecha, imprime. Então, e a gente fez essa estrutura de duas funções para todas as ordenações. A única que teve alguma diferença foi esse comparar local, prioridade e duração, onde a gente fez ele de maneira decrescente. Então, quando ele compara, e a partir do momento que ele vai ordenar aqui na função void, ele ordena de maneira decrescente. Então, por exemplo, se a gente for pegar a prioridade como parâmetro, a partir do momento que, se o local for igual, de dois eventos, se a prioridade de um for 5 e a de outro for 4, a prioridade do evento que é 5 vai aparecer antes do que de for 4. E aí é basicamente isso. Então agora a gente vai partir para os testes. Aqui rodando o arquivo ele vai printar um menu para adicionar um compromisso. Escolhe um, adiciona as informações que ele pede, né? Sendo ano, mês, dia, hora, minuto, duração em horas, prioridade. Lembrando que tem uma verificação para saber se esses valores estão certos, estão dentro do esperado. E após ele ser adicionado, a gente pode botar um 2 aí e printar o resultado em que a gente já vai conseguir ver esse compromisso sendo adicionado. Aqui para o teste de remover compromissos, a gente pode clicar no 3 aqui, ele vai printar todos os compromissos com os índices de cada um. E escolhendo um índice, ele vai remover. E se a gente clicar para printar de novo, a gente vai ver que esse índice foi removido e agora a gente só tem 9 compromissos. Então agora a gente vai para as funções de ordenação e mostrar aqui nos testes como que elas funcionam. Primeiramente a gente vai para a função de ordenar por data e a gente percebe que as funções, todas as funções são em 2024, então ela já passa para a próxima comparação, que são os meses. Então os meses mais próximos do começo do ano ficam mais acima dos que estão por baixo. Para a próxima função a gente vai para data e horário. Então a gente pode perceber que aqui a gente tem três compromissos em 23 de maio de 2024, porém eles têm horários diferentes. Um é às 2 horas da tarde, outro 5h30 e outro 6h30. O das 2 horas fica
acima dos outros dois, uma vez que ele é antes nessa função de horário. Agora na função data e prioridade, a gente perceber que esses mesmos três compromissos, que têm a mesma data, se você olhar bem a prioridade deles, o compromisso que antes estava em segundo agora está em primeiro, uma vez que a prioridade dele é mais alta, tanto que ele sobe na tabela. E agora, por último, a gente vai para a função local, prioridade e duração, e a gente pode perceber que onde os compromissos, o local é o mesmo, a prioridade deles depende, ou seja, quanto maior a prioridade, eles ficam mais acima, porque eles são organizados de uma maneira decrescente. E se o local e a prioridade forem iguais, ele vai comparar a duração dos programas. E o 8 agora para encerrar o programa e imprimir a mensagem. E esse foi o nosso trabalho. Muito obrigado, professor, pela oportunidade. E é isso aí. Falou. Tchau, tchau.